Sport Center desta noite, sim, está de volta com o Mauro Naves, com o Silas, com Natália Ferrão e tudo sobre a vitória do Flamengo. 2-0 em cima do Atlético Goianiense. Salve, salve, nação. Mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Sport Center desta noite, sim, está de volta com o Mauro Naves, com o Silas, com Natália Ferrão e tudo sobre a vitória do Flamengo. 2-0 em cima do Atlético Goianiense e já também tudo de Paris, hein? Ficou bem, viu, Natália? Olhando daqui, ó, com a Cidade Luz ao fundo. Perto da torre? Pertinho da torre. Vou tirar uma foto até e vou te mandar. Tá bom. Enquanto isso, você fala, Natália, sobre a vitória do Flamengo em 2-0. Tudo bem, Natália? Bom dia. Tudo bem? Bom dia? Boa noite, né? Boa noite, Bruno, é o hábito. Boa noite, Bruno, aqui, Silas, Mauro. Sempre uma honra estar aqui com vocês e com o Fã de Esporte. Um Flamengo que teve dificuldades, né, na partida. Apesar da vitória, uma vitória importante, assumindo liderança, um jogo a menos. Jogo ainda por fazer com o Inter, que não tem data, não sabemos qual será a data dessa partida. Mas um Flamengo que me parece que ao longo dos 90 minutos vai se desconectando do jogo, né? Vai perdendo ali o que faz de aproximação, de toque, de envolver o adversário. O gol do Pedro aí aparecendo na tela. Num segundo tempo, volta melhor o Atlético Goianiense, pressiona, mas não é eficiente. Aí a Arrascaeta, na individualidade, o Flamengo se sobressai muito e consegue uma vitória importante diante do seu torcedor. E consegue uma vitória que os rivais ali na classificação geral não conseguiram, não é, Silas? Abraço Bruno, Natália, presidente, um abraço pro Fã de Esporte também. O Flamengo não desperdiçou, né, Bruno? O Palmeiras jogando em casa. Tudo para conseguir um bom resultado. Talvez a maior preocupação não seja nem o resultado, senão que o Lucas Estevão, né, e essa lesão, essa virada de pé que foi bem esquisita, né? Por outro lado, o Botafogo também deixando escapar lá no seu campo, né? Um jogo também contra um Cruzeiro que começa a mostrar as contratações e se fazer valer, né? O Seabra fazendo um lindo trabalho. Agora o Flamengo, como não tem nada a ver com isso, mesmo sem Bruno Henrique e sem De La Cruz, foi lá na sua casa, Pedro, Carlinhos teve a chance de fazer mais um gol no final ali, deu uma titubeada, mas o Flamengo volta à liderança aí, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas lá em cima já não vai mexer por enquanto. Neste momento o Flamengo tem a mesma pontuação que o Botafogo, os dois têm 40 pontos, mas o Flamengo tem vantagem ali nos critérios de desempate e vale lembrar que ainda tem aquele jogo a menos com o Internacional. Contra o Internacional o jogo ainda não tem data, mas o Flamengo é o líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. Mauro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Fã de Esportes, que bom estar aqui com vocês. Então, e você, se fizer uma enquete hoje com os torcedores do Flamengo, eles não estão, Bruno, contentes com o Tite ainda. Será que ainda não? Não estão. Não? Não, porque não é um Flamengo empolgante como o torcedor está acostumado. Esses dias eu até me referi a uma entrevista que eu ouvi do Muricy Ramalho, dizendo que tem dois times que você não pode mudar o jeito de jogar. Flamengo e Santos. O DNA é muito ofensivo e tal. Ele até passou por esses dois, além de outro. E o Tite é um técnico excelente, mas que gosta do equilíbrio. Agora, o time tem o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas, se você olhar. Equilibrado, não é? Então, mas não sei, o torcedor parece não ficar feliz ainda assim. Mas tá lá, tá liderando, um jogo a menos. Quem também pode encostar é o Fortaleza, né, gente? Quanto venceu também, tem 19 jogos. Tem 36 pontos, é o quarto colocado, junto com o Palmeiras, mais com um jogo a menos, como você falou. O jogo está como o Flamengo, com 19, exato, né? A menos do que o Botafogo. Menos que o Botafogo e Palmeiras. Ou seja, se ganha, faz 39 e encosta nos dois ali, né? Um pontinho e tal. Enfim, a gente vai ter... O Cruzeiro, como está chegando, né? Sim, a gente vai ter um segundo turno sensacional, eu imagino. Não tenho nenhuma dúvida. Não começou bem o segundo turno, se a gente olhar essas rodadas de ontem para hoje, assim, não vimos grandes jogos, a não ser uma boa vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, num jogo em que eu acho que o placar foi maior do que o jogo em si, a diferença, né, de 3-0, porque fazia tempo que eu não via um jogo tão bom do Cássio, né, o que o Cássio defendeu foi uma grandeza, então... Talvez o Botafogo não merecesse 3-0. Criou para pelo menos diminuir essa diferença, mas o Cássio estava muito inspirado. Mas é isso do Flamengo. O Flamengo está na frente. Agora, vamos ver o que acontece esse mês, né, Bruno? Esse mês é decisivo para todos eles ali. Para Botafogo, para Palmeiras, para Flamengo. E vão cruzar entre eles. É carregadíssimo o mês, principalmente para esses três times, se a gente olhar
os enfrentamentos e jogos decisivos. O Flamengo, dos 3, eu acho que é quem menos poupou. Né? Ontem eu vi o Botafogo poupando um pouco mais. Palmeiras totalmente? Totalmente não, ainda bem que o técnico falou, tinha os 4 titulares, porque aí o Estevão é time misto. Richard Rios fez uma Copa América do jeito que fez. E o Estevão voltou, ele é o quê? O próprio... Bom, e também enfim, ele citou os 4. E no segundo tempo os Ele colocou outros e tal, mas enfim, o Flamengo conseguiu, acho que descansar quem tinha que descansar e fazer o que era necessário. Não era hora de jogar bonito agora, não. Nem para Palmeiras ontem, nem para Botafogo, nem para... 3 pontos. Tanto é que os do Flamengo são fundamentais. O recolocam aí na liderança. Essa é uma questão que eu tenho para a Roberta. Não sei se ela não tiver a resposta, de repente ela pode perguntar ali na entrevista coletiva para o pessoal da comissão se a escalação de hoje, não é, Roberta, com alguns jogadores importantes, como o Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália? Se ela foi definida após justamente esses tropeços de ontem. Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Pertinente. Influencia. Influencia. Porque às vezes isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse um dia depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols. O Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores. Essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, vacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias, sim, aqui no Maracanã. Então, nem 100%, né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo. E só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta. E aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos. O Carlinhos, depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou e o Flamengo sai então com esse resultado 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta, nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro que você relatou também da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele
ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, já que... Posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa. Está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, Mengão!